Pois bem, amados, continuemos então aqui o nosso estudo sobre a ética cristã. O terceiro ponto de nossa lição diz: chamados a viver eticamente. Os israelitas foram reprovados por não obedecerem à lei moral outorgada por Deus no deserto. Tal registro foi feito para nossa advertência, pois as Escrituras dizem acerca do perigo de não vivermos o ideal ético do reino. Está em 1 Coríntios 10, o versículo 5. Esse terceiro ponto está dando uma sequência do versículo 5, versículo 6 e o versículo, vemos aqui, versículo 5, 6 e o versículo 7 do 1 Coríntios 10. Então vemos: não cobiceis as coisas más. Paulo adverte a igreja em Corinto a não incorrer no pecado da cobiça. No deserto, os israelitas cobiçaram o que lhes fora proibido e por isso sentiram saudades do Egito. Então lá no deserto eles lembraram do pepino, da cebola, e aí blasfemaram de Deus, porque Moisés havia os tirado de um lugar onde tinha tudo e agora estava num deserto onde não tinha o que eles então sentiram saudade do Egito. Então, fazendo isto aqui, uma análise, uma analogia para a vida cristã. O cristão que já conhece, sabe as ocorrências bíblicas, porque Cristo veio morrer no Calvário, ele ressuscitou, subiu assunto aos céus e prometeu de voltar para buscar um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Então, se vamos para um lugar glorioso, é preciso que sejam apagados de nossa memória a lembrança do que ficou para trás no mundo. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, na vida do cristão, por mais que haja uma recordação, mas o nosso pensamento deve estar voltado para as coisas que são de cima. Colossenses capítulo 3, versículo 3, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Então, se nós já ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas que são de cima, dar ênfase a um viver espiritual, anelante à espera do viver celestial, porque Cristo voltará para buscar o que é seu. Então não cobiceis as coisas más. Paulo adverte a igreja em Corinto a não incorrer no pecado da cobiça. Aí temos então o exemplo dos filhos de Israel: cobiçaram, prostituíram, foram idólatras e então, por consequência de seus pecados, eles
receberam também a justa retribuição do juízo divino. Nós já falamos aqui no início desse trabalho sobre as 10 tribos que pereceram, isto é, a justiça divina. Então pregamos que Deus não agrada disto e daquilo, e às vezes no meio do povo de Deus pessoas estão ainda agarradas no pecado. Vamos aqui no segundo item: não vos torneis idólatras. O apóstolo exorta acerca do perigo da idolatria. Enquanto Moisés recebia as tábuas da lei, os israelitas se corrompiam adorando um bezerro de ouro. O ato de idolatria não consiste apenas na adoração de uma imagem. Falsos cristãos, desprovidos da ética das Escrituras, adoram o dinheiro, os bens materiais. A Bíblia chama esse pecado de idolatria. Então, tudo aquilo que tira, ou que afasta, ou que toma o lugar de Deus na vida do crente, isto se torna um ídolo. E este cristão se torna um idólatra, porque as suas práticas estão destruindo o que está escrito a respeito do pecado. Então, conforme nós observamos aquele jovem rico, que foi até Jesus, e quando ele quer saber a respeito do reino de Deus, como entrar no reino de Deus, então Jesus fala para ele: observaste o que está escrito na lei, os 10 mandamentos? Então aquele moço diz: eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus olhou para aquele moço, o amou, mas por quê? Porque Jesus conhecia o seu coração. E aí Jesus diz para ele: mas uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e vem, segue-me, e terá um tesouro nos céus. Nesse momento, esse jovem ficou triste porque ele era possuidor de grandes riquezas. Dar aos pobres era cumprir um dos mandamentos, dividir com aqueles que não têm. E quando esse moço afirmava que observava tudo desde a sua mocidade, estava em falta diante de Deus. Então o seu dinheiro, a sua riqueza estava tomando a primazia do lugar de Deus no seu coração, e isto fazia dele um idólatra. Então ele voltou triste. Terceiro item: não nos prostituamos. À luz da história dos israelitas, o apóstolo alerta acerca da maldição provocada pela prostituição. Em 1 Coríntios 10, versículo 8, a imoralidade encabeça a lista das obras da carne: prostituição, impureza, lascívia. Gálatas 5,19. Muitos, em nome da graça barata, justificam a imoralidade e a sensualidade em suas vidas. A palavra nos ensina que é preciso conservar o nosso corpo irrepreensível. Com base nesse pensamento apostólico, está escrito em Números, no capítulo 31,
o comportamento de Balaão. Balaão é chamado de profeta e em primeiro plano a palavra de Deus apresenta Balaão incorrendo num erro de cobiçar o prêmio de Balaque. Balaque estava preocupado porque Israel estava diante das suas terras e ele sabia o que Israel havia feito com as demais nações por onde eles haviam passado. Então Balaque oferece prêmios para Balaão e Balaão é interessado, ele avança contra a vontade do Senhor e tenta amaldiçoar a nação de Israel. Quando ele não consegue amaldiçoar a nação de Israel, mais na frente a história vai mostrar que Balaão, ele aconselha, está escrito em Números capítulo 31 e versículo 16, eis que estas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Então o negócio de Peor era prostituição, uma prostituição ligada aos costumes dos deuses naquela época.